Esse governo está tão acabado, tão decrépito, em estado de putrefação, que eu acho que hoje eu vou até pedir um minuto de silêncio no plenário em razão à morte desse governo, o que é bom para o Brasil. Olha só o que aconteceu. Todo mundo está acompanhando aí essa polêmica da taxação das blusinhas, que é a taxação dos sites asiáticos, das pessoas mais pobres que compram nesses sites porque é muito mais barato. O governo articulou, né, debaixo dos panos, nos bastidores, para fazer com que isso fosse aprovado aqui de forma simbólica. O PL foi contrário. Depois eles foram para a internet dizendo que foi o PL Bolsonaro que quer taxar as blusinhas, sendo que nós nos posicionamos de forma contrária. De um determinado momento, o líder do governo, que é aquele deputado do dinheiro na cueca, esse mesmo, o líder do governo é o deputado que foi pego lá, que o assessor foi pego no aeroporto com dinheiro na cueca. Ele vai e comete um sincericídio. Fica bravo com o Lira, dizendo que não podia ser voto nominal, onde as pessoas têm que colocar só digital no voto, porque havia feito um acordo. Ou seja, quando ele falou que foi feito um acordo, ele deixou bem claro que é o governo que quer taxar as blusinhas. Depois vem o Haddad falando que não vai taxar, que não pode taxar e tal. Agora, olha o que aconteceu. Como foi aprovado aqui, o projeto vai para o Senado. E o relator do projeto no Senado acaba de dar uma coletiva de imprensa falando que vai tirar, cara, essa é a maior derrota até agora do governo, que vai tirar, uma sequência de derrotas, né? Que vai tirar a taxação das blusinhas do projeto, ou seja, não vai votar a taxação das blusinhas. Só que aí vem a pérola. Durante a fala dele, que é um senador da base do governo, ou seja, que fez isso atendendo pedidos do Lula, do Haddad, do Alckmin, ele fala que esse não é o momento para poder taxar as blusinhas, explicando que vai retirar. E fala abertamente que quem quer taxar as blusinhas é o próprio governo, inclusive com pedidos do Haddad e do Alckmin. E o povo brasileiro foi surpreendido ao ser inserido na Câmara Federal um assunto que aqui eu já informo, considerei e considero estranho ao assunto mais importante, que é o programa Mover, ao querer taxar em 20% as compras internacionais que tem um valor até $50, ao mesmo tempo em que eu já informo que será retirado do texto que será apresentado no relatório esta parte, por ser um corpo estranho. O que se foi colocado desde o início foi que houve um acordo do presidente Lula não vetar. E já ia esquecendo dessa parte, hein? Aqui ele fala que o Lula não iria vetar. Teve vários boatos aí de que Lula vetaria. No próprio relator fala que o acordo é que Lula não iria vetar a taxação. Mais uma paulada nesse governo. O acordo de 20% de taxação das blusinhas com a Câmara, quanto ao Senado, não houve esse tipo de conversa. Então nós aqui agimos livremente, de acordo não só com o meu convencimento, mas com vários outros líderes em que conversamos, que sabe que não é o momento ideal. Não será taxar as blusinhas que vai fazer com que o país melhore de um dia para o outro, mas o que nós vamos fazer de maneira responsável é tratar esse assunto de maneira pertinente e não permitir um jabuti, uma matéria estranha, uma artimanha legislativa ser colocado em um projeto tão importante como esse. Eu conversei com vários ministros, conversei com o ministro de Minas e Energia, com o ministro Alckmin, que demonstraram interesse nas suas pautas. O ministro Haddad também, que pontuou realmente que seria uma forma de incrementar no orçamento da União, sem dúvida nenhuma, pontuou, fez toda a história dessa cobrança, e eu também considerei muito o que ele falou. A Fazenda com certeza quer arrecadar mais. Ele, sem perceber, escancara que quem quer taxar as blusinhas é justamente o PT, que criou toda uma narrativa de que não eram eles, que era uma coisa da direita. Mentira! E dessa vez escancarada pelo próprio relator do projeto, que decidiu ir contra o governo. Isso é uma clara ruptura ali da base do governo no Senado, tá? Decidiu ir contra o governo e retirar do projeto aquilo que o governo mais queria, taxar os mais pobres. Esse é o governo da taxação. O que ele mais faz agora é taxar os mais pobres. Então ele fala abertamente, não vai colocar taxação mais, vai retirar, não vai ter mais taxação no projeto para compras abaixo de $50 dos sites internacionais, que é o que as pessoas mais pobres costumam comprar aqui, e não é o momento ideal para fazer isso. E fala que a culpa é do Haddad. Cara, é assim, é uma pancada atrás da outra. Nós estamos vindo de uma semana de 3 vitórias
assim, estonteantes para o Brasil, mostrando a fraqueza do governo, do PT, que, como eu digo, tá acabado. Não conseguem mais mobilizar. Lula tá puto, inclusive. No grupo de WhatsApp dos deputados do PT, eles estão revoltados. Revoltados, porque estão perdendo todas. E estão querendo falar que não foi nenhuma derrota muito grande. Não foi? Saidinha. Não foi derrota muito grande, a questão das saidinhas. O que eles mais querem, o que o PT mais faz é trabalhar para soltar preso, para soltar criminoso e, obviamente, prender pessoas inocentes. Então, soltaram a fake news, está escancarado agora. O relator vai retirar o projeto, vitória do povo brasileiro e mais uma derrota gigantesca para esse governo. Esse governo está apanhando tanto, que é bom demais. Eu sinceramente não vejo esse governo chegando até o final dos 4 anos. Não vejo. Já começou o processo de rejeição superando a aprovação, não para de crescer a rejeição desse governo, e agora acho que até final do ano, no máximo metade do ano que vem, esse governo vai estar em estado de putrefação e vai ser uma questão de sobrevivência nacional retirar esse governo do poder. E aí nós teremos o fim, o ponto final, fechando o livro de Lula e de PT na história do Brasil. A gente precisa, de uma vez por todas, tirar esse pessoal das linhas da nossa história. Só a partir desse momento o Brasil vai realmente começar a crescer. Excelente notícia. Nem teve a primeira sessão no dia de hoje e nós já temos uma gigantesca derrota do governo. Quando você acha que realmente não tem como piorar, o PT está aqui para te dar uma lição de humildade. Com eles, sempre tem como piorar. Nós estamos vendo aí o nosso país com 54 faculdades em greve. Greve porque o dinheiro da educação foi cortado, a verba da educação foi cortada, a verba da segurança pública foi cortada, a verba da saúde teve cortes milionários. Tá todo mundo desesperado, sem conseguir quitar as suas folhas de pagamento. Mas essa agora é uma novidade. Primeiro que assim, ninguém esperava que professores de universidades federais fossem para as ruas se manifestar contra o Lula. Afinal de contas, são essas pessoas responsáveis por manipular e deformar a mente dos nossos jovens a se tornarem militantes de esquerda que votam Lula e fecham os olhos para todos os crimes que a esquerda comete e cometeu e toda a tragédia que eles acabam impondo nos países no qual eles chegam no poder. Agora, essa daqui, quando eu li, eu falei, cara, esse governo está muito pior do que a gente imaginava. Agências reguladoras, vou mostrar para você. Agências reguladoras se unem para denunciar apagão financeiro do Lula. Corte orçamentário de 20% pode inviabilizar ações necessárias para a boa regulação, dizem os órgãos. Primeiro, o IBAMA já não está trabalhando. 95% dele está em greve e resultado a gente está vendo a explosão das queimadas, o desmatamento, batendo recorde após recorde. Agora, olha a quantidade de agências reguladoras ligadas diretamente ao governo que vão parar de funcionar, que falam que com esse corte elas vão simplesmente parar de funcionar. Deixa eu mostrar aqui agora. Olha as agências aqui que fizeram um documento denunciando o apagão. Cara, o governo está passando por um apagão financeiro. Agência Nacional de Águas, Agência Nacional de Aviação, deixa eu aumentar aqui que fica melhor, porque está muito pequenininho aqui, ó. Aí, ó, assim fica grande, todo mundo consegue enxergar o apagão. Agência Nacional de Aviação, Agência Nacional do Cinema, a Ancine, que é dominada por esquerdistas. Faz o L. Agência Nacional de Energia Elétrica, a Enel, Agência Nacional de Mineração, de Petróleo, Saúde Suplementar, Telecomunicações, Transportes Aquaviários, Transportes Terrestres e Vigilâncias. A Anvisa, gente. Presta atenção nisso aqui. A Anvisa tá fechando, tá correndo risco de entrar em greve, de parar de funcionar por causa do corte do Lula. Olha a matéria. As 11 agências reguladoras federais que atuam no Brasil divulgaram essa semana uma nota conjunta a respeito da situação crítica em que se encontram. Em razão do corte orçamentário que sofreram de aproximadamente 20%, a redução de verba, segundo a nota, soma-se a um cenário de defasagem de servidores. Atualmente, mais de 65% dos cargos do quadro de pessoal das agências estão vagos. Ou seja, essas agências não estão contratando. A realidade vivenciada pelas agências põe em risco toda a evolução ocorrida ao longo desses anos, tendo em vista a situação crítica orçamentária e de pessoal que estão enfrentando. Para se ter uma ideia, as agências reguladoras juntas arrecadam mais de 130 bilhões, ou seja, as agências elas ajudam arrecadando dinheiro para o governo. Só que se elas param de funcionar, elas param de arrecadar para o governo. E 130 bilhões é um valor considerável. Enquanto o orçamento previsto para 2024 era de cerca de 5 bilhões de reais, valor insuficiente frente às necessidades. Ou seja, as agências que arrecadam 120 bilhões vão receber um fundo
Um orçamento de 5 bilhões, em torno de 3,5%, né? Valor insuficiente frente às necessidades, o que por si já demonstra a vantagem econômica desse modelo regulador. Contudo, fomos surpreendidos com um corte orçamentário de cerca de 20%, que pode inviabilizar as realizações das ações necessárias para que se possa minimamente continuar a fazer uma boa regulação, diz a nota. Cara, olha isso aqui. É muita agência que tá... E assim, pra você ter uma ideia, a Ancine é 100% esquerdista. É o pessoal que fez o L. Aí eu pergunto pra você, essas pessoas que lutaram tão bravamente para colocar o Lula na presidência são as principais que estão revoltadas com a gestão dele. Não faz sentido isso. A gente tentou avisar. Se bem que todas as vezes que a gente tentava avisar, essa tentativa de avisar era derrubada, era denunciada como fake news, acabamos sendo colocados em inquéritos da milícia das fake news, quando a gente avisou, esse governo vai quebrar o Brasil em menos de 2 anos. Esse governo vai causar um rombo fiscal como nunca se viu antes. Agora nós estamos vendo aí as agências reguladoras alegando o apagão. Vou ler de novo, pra você entender, não é brincadeira. Agência reguladoras se unem para denunciar apagão financeiro sob Lula. O governo do apagão financeiro. Não vou nem falar do recorde de mortes de Yanomami, recorde de mortes por dengue. Você sabia que 80% dos casos de dengue hoje no mundo, estão no Brasil? Você acha que é brincadeira? Tá aqui, ó. 80% dos casos de dengue no mundo hoje, tá aqui, cadê? Porcaria, abre aqui. Mais de 80% dos casos de dengue hoje no mundo estão no Brasil. O responsável por isso? Essa beleza aqui, a 7ª maravilha do mundo, a Nízia. Nízia alguma coisa que eu não lembro o nome dela. Nízia Trindade? Ei lá. Nízia Dengue. Né? Mais de 80. Como que essa mulher ainda está no Ministério da Saúde? Eu sinceramente não sei. Teve o Baticu, teve o dinheiro que ela mandou para a cidade do filho dela virar secretário. É uma catástrofe após a outra. Acabou as vacinas da Covid. A dengue está matando mais, acho que foi 2.000, 3.000 pessoas. Até agora eu já não sei, mas 3 milhões de casos confirmados. Né? Já estamos com 3.680 mortes. Já pode chamar de genocídio, gente? 3.680 mortes. Pelo amor de Deus. 3.254 no Brasil. Ah, é? Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Parabéns para você que fez o L. Eu vou para minha casa agora. Um abraço. Bomba! Em meio a conversas ao pé do ouvido, motivo das gargalhadas de Lula e Pacheco na posse de Carmen Lúcias são reveladas. Assista. O presidente da República e o líder do Senado pareciam ter superado o desconforto do final de abril, quando o governo recorreu ao STF contra a decisão do Congresso de estender as desonerações fiscais. Em um momento da cerimônia, ambos quebraram o protocolo, compartilhando gestos cúmplices e rindo abertamente. Segundo informações de O Globo, essa descontração fazia alusão à relação entre o senador Davi Alcolumbre e o deputado Antônio Brito, que também estavam sentados ao lado da primeira fila do plenário. Os congressistas têm ambições diferentes para 2025. Alcolumbre já desponta como candidato único à presidência do Senado, enquanto Brito busca consolidar sua posição na corrida pela presidência da Câmara, com o apoio velado do governo. Saiu agora. Bolsonaro diz: se acabar com os pobres, ninguém vota mais nele. Diz Bolsonaro sobre Lula. No último sábado, o ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou que é do interesse do presidente Lula manter o povo pobre. Se o cara é o pai dos pobres, se acabar com os pobres, ninguém vota mais nele. Então interessa manter o povo pobre, disse Bolsonaro durante um evento em Guarulhos, São Paulo, para arrecadar doações ao Rio Grande do Sul. Bolsonaro também comentou que a verdade foi crucial para sua eleição como presidente da República em 2018. Ele argumentou que seria muito mais fácil estar do outro lado, alegando que é acusado de condutas ilícitas sem comprovação. Segundo ele, fazer o que considera certo é mais difícil, porque o povo gosta de ouvir umas mentirinhas doces. Além disso, Bolsonaro se defendeu das acusações da turma da esquerda, que o responsabilizam pela aprovação na Câmara da taxação de compras internacionais de até $50. Ele ressaltou que não tem mandato, não é líder e nem presidente de seu partido, o PL,
e criticou a esquerda por culpar terceiros por suas ações.